O ar estava pesado, não apenas com a umidade fria de um cemitério paulistano em pleno outono, mas com o peso de uma dor que era só minha, uma dor sufocada pela hipocrisia de todos ao redor. O cheiro de flores, o branco forçado dos lírios e o barulho seco da terra, caindo sobre o caixão de mogno, pareciam zombar do silêncio que minha mãe, Clara, deixava para trás. Ela era a única luz, a única âncora na minha vida. E agora, naquela tarde cinzenta, no momento de maior vulnerabilidade, a crueldade do meu pai encontraria seu palco final. Eu, Alex, de 35 anos, estava ali, em frente à cova aberta, tentando manter a compostura. Meu pai, Arthur, um empresário que trocou a alma pelo lucro e o amor pela pose, estava ao meu lado, a postura rígida, o terno italiano impecável, parecendo mais o dono da cerimônia do que um viúvo em luto. Eu sabia que o desprezo dele por mim era um poço sem fundo, uma verdade inconveniente que ele sempre tentou esconder sob a fachada de homem de família bem-sucedido. Mas no momento em que o pastor encerrou a oração final, o momento em que a última pá de terra soterrava a mulher que me amou incondicionalmente, meu pai se virou para mim, a face inexpressiva e os olhos frios. Ele não sussurrou, ele declarou, em um tom audível o suficiente para que a tia Márcia, sempre a fofoqueira da família, e o primo Roberto, o parasita de plantão, escutassem perfeitamente. Finalmente o peso morto se foi, Alex. Agora livre dela. Talvez você finalmente entenda que não herdará nada além de dívidas. Você sempre foi um peso morto, o fardo da vida dela. Aquelas palavras não foram uma ofensa. Foram uma agressão fria e calculada, lançada no único momento em que eu deveria estar em paz. Minhas pernas fraquejaram, mas meu corpo recusou-se a cair, congelado pela intensidade daquela traição final. O ambiente, que já era triste, se tornou polêmico, um palco de ódio disfarçado de luto. Eu podia ter chorado, podia ter gritado, mas a dor era tão imensa que se transformou em algo mais gélido e mais perigoso, uma calma absoluta e cortante. Naquele instante, o luto deu lugar à resolução. Eu tinha que desmascarar aquele homem, mas a minha mãe, Clara, a minha doce e resiliente mãe, já havia me ensinado a fazer isso, de uma forma que meu pai jamais imaginaria. Para entender a violência daquele momento, é preciso voltar no tempo, refazer o labirinto de uma vida onde eu era o filho renegado e meu irmão, Daniel, o filho de ouro. Meu pai sempre foi um homem de negócios acima de tudo. Minha mãe, Clara, era professora de literatura, uma mulher de espírito livre que via a beleza nos livros e não nos balancetes bancários do marido. O casamento deles era uma trégua fria, mantida apenas pela aparência social e, ironicamente, pelo poder financeiro que Arthur detinha. Arthur, o meu pai, sempre deixou claro que o sucesso era a única moeda de troca para o seu afeto. Daniel, 4 anos mais velho que eu, soube jogar esse jogo desde cedo. Formou-se em administração, casou-se com a filha de um banqueiro e assumiu um cargo na empresa da família, a Arthur Soluções Logísticas, tornando-se o herdeiro legítimo e, para meu pai, o único filho digno. Eu, por outro lado, segui a paixão da minha mãe, tornando-me um historiador, um pesquisador obcecado por achados esquecidos e narrativas não contadas. Para Arthur, a história era o hobby dos fracassados. História não paga contas, Alex. Você vive no passado enquanto eu construo o futuro, ele dizia, em jantares de domingo onde eu mal era convidado a falar. O rótulo de peso morto nasceu ali, na diferença entre a minha vocação e a ambição financeira dele. Minha mãe era meu refúgio. Ela me ensinou a ler nas entrelinhas, a valorizar o que não tinha preço. Quando eu era criança, ela me levava a sebos empoeirados no centro velho de São Paulo, me mostrando que o maior tesouro de uma pessoa não estava na conta bancária, mas na riqueza da sua memória e do seu conhecimento. Ela, discretamente, me deu uma educação financeira paralela, não sobre ações e títulos, mas sobre a importância da independência. Arthur pode controlar o dinheiro, Alex, mas ele jamais poderá controlar a sua mente ou o seu caráter, ela me dizia, os olhos úmidos, mas cheios de força. Nos últimos 2 anos,
A saúde da minha mãe se deteriorou rapidamente. O câncer avançava, e com ele, o distanciamento do meu pai aumentava. Ele estava ocupado demais com a fusão de sua empresa, com jantares de negócios, com a manutenção de sua imagem pública. Era eu quem estava no hospital. Eu quem segurava a mão dela nas sessões de quimioterapia. Eu quem ouvia seus últimos desejos. Meu pai mal visitava, e quando o fazia era por 10 minutos, sempre conferindo o relógio suíço, impaciente. Lembro-me da última conversa, há 3 semanas. Ela estava fraca, a voz um sussurro. Ela me olhou com uma intensidade que nunca esqueci e me fez prometer que, não importa o que acontecesse, eu manteria o meu caráter. E então, ela me entregou um envelope selado, fino, mas pesado, com a caligrafia elegante dela. Isto não é sobre dinheiro, Alex. É sobre justiça. É sobre te dar as ferramentas para que ele não destrua o seu valor. O curioso é que o envelope estava endereçado a uma pessoa que eu jamais havia ouvido falar. Dr. Elias Ribeiro. Um nome que parecia comum, mas que, no contexto dos meus pais, parecia fora de lugar. Eu guardei o envelope em um cofre, respeitando a vontade dela de que eu só o abrisse após sua morte. Eu estava ali, naquele cemitério, com o insulto agressivo do meu pai ainda ecoando em meus ouvidos, a humilhação pública se solidificando em ódio frio. Daniel, meu irmão, o filho de ouro, veio até mim com a simpatia ensaiada de sempre. Ele me abraçou um aperto falso e murmurou: "Sinto muito, Alex, sobre a mamãe e sobre o papai. Você sabe como ele é. Tente não ligar. Mas ele tem razão, sabe? Você precisa de um emprego de verdade. Talvez eu possa te arrumar uma vaga de arquivista na logística. Pense nisso." Até Daniel, o bom filho, endossava sua visão do pai, oferecendo esmolas, reforçando a minha posição de fracassado. Naquele momento eu soube que a traição era total. Não era apenas o dinheiro, era a humilhação do meu valor como homem. Eu balancei a cabeça em resposta a Daniel, um pequeno aceno que escondia o tremor da minha alma. Deixei o cemitério sob uma garoa que parecia chorar a minha raiva. Eu dirigi pela Avenida Paulista, olhando para os arranha-céus que simbolizavam tudo que meu pai valorizava. Não havia tristeza no meu peito, apenas a determinação gelada de quem finalmente entende que a guerra foi declarada. A promessa à minha mãe e aquele envelope selado eram a minha única munição. Eu precisava encontrar o Dr. Elias Ribeiro. Eu precisava saber o que estava contido naquele envelope. E, acima de tudo, eu precisava provar a Arthur que ele não havia enterrado apenas a esposa naquele dia, mas também a única pessoa capaz de detê-lo e que ela havia deixado um plano de contingência. A primeira parte da vingança de Clara acabara de começar, e eu, o peso morto, era o seu executor silencioso. A narrativa da minha vida estava prestes a mudar, passando do luto à mais doce e calculada justiça. Eu não era um peso morto. Eu era a bomba relógio que minha mãe havia armado. A busca pelo Dr. Elias Ribeiro começou na manhã seguinte, no exato momento em que meu pai, Arthur, estava na primeira página dos jornais de negócios, posando com meu irmão Daniel e celebrando a conclusão da fusão da Arthur Logísticas com um gigante do setor. A imagem era a de uma dinastia sólida, inabalável, e eu, o filho que não estava na foto, era a anomalia. As palavras de Arthur no enterro, "Você não herdará nada além de dívidas", ecoavam. Mas eu já não as ouvia como um insulto, mas como uma pista vital. Por que ele se preocuparia em declarar publicamente a minha desgraça financeira se não estivesse tentando encobrir algo muito maior? A máquina de machine learning que minha mente acionou começou a analisar os padrões de comportamento do meu pai. Agressividade desnecessária em momentos críticos é sempre um sinal de medo. Eu precisava encontrar o Dr. Ribeiro. O nome, inicialmente genérico, não constava na lista de advogados ou contadores que trabalhavam para a Arthur Logísticas. Meu pai, com sua obsessão por controle, jamais usaria um estranho. Isso significava que o Dr. Elias Ribeiro era um profissional confiável para minha mãe, alguém de fora do círculo de influência de Arthur. Recorri aos métodos da minha paixão, a história. Comecei a escavar o passado de Clara,
revirando fotos antigas, diários e, mais importante, seus registros universitários no interior de Minas Gerais, onde ela nasceu. E foi ali, no registro da turma de Direito de 1978, na cidade de Ouro Preto, que o nome apareceu, brilhando entre os formandos, Elias Ribeiro, o segundo melhor aluno da turma, grande amigo e confidente de Clara. O gancho de curiosidade estava estabelecido. Minha mãe não apenas tinha um advogado secreto, ela tinha um amigo de longa data, alguém cuja lealdade não poderia ser comprada pelo dinheiro de Arthur. Eu o encontrei. Ele não estava em São Paulo, mas em Brasília, atuando como um respeitado consultor jurídico especializado em direito de família e sucessões. A ambientação no evento cultural brasileiro era clara. A burocracia complexa e a intersecção entre o direito e os laços pessoais que movem o país. Eu voei no dia seguinte. O encontro aconteceu em um escritório discreto, mas elegante, no Lago Sul. Elias Ribeiro era um homem de seus 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e um olhar de extrema serenidade, mas carregado de uma inteligência afiada. Entreguei o envelope. Ele o abriu com uma reverência quase ritualística, como quem desvenda um pergaminho antigo. O conteúdo não era um testamento, nem uma confissão. Era uma carta de 5 páginas escrita à mão pela minha mãe, detalhando o que Elias chamou de o plano de contingência. A carta revelava a terrível verdade sobre a fortuna da família e, mais importante, o porquê de meu pai me chamar de peso morto. Minha mãe sabia que Arthur planejava me deserdar, mas ela também sabia que ele estava cometendo um erro crucial na fusão da Arthur Logísticas. Na carta, ela explicava que o crescimento explosivo da empresa do meu pai nos últimos 10 anos foi, em parte, impulsionado por uma aquisição agressiva de uma concorrente menor, a Fretar Cargas. O que Arthur não sabia, ou havia convenientemente esquecido, era que a Fretar Cargas possuía em seu portfólio uma patente vital para o setor de logística refrigerada, um nicho de mercado que Arthur desprezava, mas que minha mãe, com sua intuição de professora, havia estudado por anos. A patente, desenvolvida por um amigo da Fretar, tinha uma cláusula de recompra que seria acionada em caso de má-fé comprovada em processos sucessórios ou de venda familiar. Minha mãe, através de Elias, havia modificado essa cláusula anos atrás, quando Arthur estava mais preocupado em ostentar do que em ler as letras miúdas dos contratos. A cláusula determinava que, em caso de deserdação injusta de um descendente direto, o detentor original da patente, que minha mãe havia discretamente se tornado sócia, teria o direito de recomprar a tecnologia por um valor simbólico, desmembrando-a da Arthur Logísticas e, consequentemente, destruindo a base tecnológica da fusão que meu pai e Daniel tanto celebravam. O cerne do plano de contingência era a minha condição de peso morto. Meu pai, ao me humilhar publicamente e declarar que eu não herdaria nada, estava injustamente me deserdando. Isso ativava a cláusula de má-fé. E o alguém que faria meu pai engolir as palavras era a própria lei. Elias Ribeiro não era um advogado de litígio. Ele era o executor legal que minha mãe havia pré-posicionado. Ele sorriu um sorriso triste, mas firme. Sua mãe, Alex, não te deixou dinheiro. Ela te deixou poder de barganha. Ela criou a vingança mais agressiva e polêmica que seu pai poderia imaginar. A perda do seu legado no momento de sua maior vitória. E ela te deu o papel principal. O meu papel era simples. Eu deveria enviar a Arthur uma notificação judicial, exigindo minha parte legítima da herança de minha mãe, baseada nos bens que ela possuía em nome próprio, uma casa de praia e alguns investimentos modestos. Arthur, agindo como o predador que era, iria rir, me negar tudo e utilizar o insulto do peso morto como justificativa legal para a exclusão. Ele cairia na armadilha que minha mãe armou. Ao me negar publicamente a herança e reforçar a minha imagem de fracassado, ele estaria comprovando o motivo da má-fé, ativando o mecanismo de recompra da patente. Daniel, o irmão de ouro, seria a vítima colateral da sua própria ambição, pois a patente era a espinha dorsal do departamento que ele supervisionava. A minha tarefa era voltar a São Paulo, agir com extrema discrição
e protocolar a notificação exatamente na data que Elias havia determinado. O dia da celebração final da fusão da Arthur Logísticas. Na volta, eu parei em uma floricultura e comprei um buquê de orquídeas roxas, as favoritas da minha mãe. Fui ao cemitério e o coloquei em sua cova. Eu não chorei, mas falei em voz baixa. Mãe, você não me deixou um fardo. Você me deixou um roteiro de vingança. A dor ainda estava lá, mas agora vinha misturada com a adrenalina de quem tem um segredo de curiosidade explosiva. Meu pai e Daniel estavam ocupados demais se banhando no ego da nova fortuna, para notar que eu havia sumido de São Paulo por 48 horas. Eu voltei, não como Alex, o historiador desempregado, o peso morto, mas como Alex, o executor da justiça de Clara. O palco estava montado. O dia D da humilhação de Arthur estava marcado para o final daquela semana, e eu mal podia esperar para ver meu pai engolir cada palavra que cuspiu sobre o caixão da minha mãe. O clímax, o momento da reversão total, não aconteceu em um tribunal frio, mas em uma cerimônia de gala, no centro de eventos mais luxuoso de São Paulo, o local que meu pai Arthur escolheu para celebrar o ápice de sua carreira, a conclusão da fusão de sua empresa. O evento era a personificação da vaidade dele, um ambiente polêmico e ostensivo, com centenas de convidados da alta sociedade e da imprensa de negócios. Daniel, o filho de ouro, estava ao lado do pai, sorrindo para os flashes, bebendo o champanhe mais caro, convencido de que o futuro da dinastia estava garantido. Eu, o peso morto, fui discretamente, vestido com um terno simples, mas elegante, um presente que minha mãe havia me dado anos atrás e que eu guardava. Cheguei a convite de Elias Ribeiro, que estava lá, camuflado como um importante consultor do grupo que acabara de adquirir a Arthur Logísticas. Ele me olhou, um aceno de cabeça imperceptível, confirmando que a bomba relógio estava armada e prestes a explodir. Arthur subiu ao palco. O discurso era o previsível hino ao seu próprio gênio, com referências arrogantes ao legado de sucesso que ele construiu, apesar dos obstáculos familiares. Ele fez questão de citar Daniel, o herdeiro natural que garantiria a continuidade. O insulto a mim estava implícito. A ausência de meu nome na narrativa era a reafirmação de que eu era um nada. No exato momento em que Arthur erguia sua taça para o brinde final, Elias Ribeiro, o alguém que eu nunca pensei que existiria, o executor da vontade da minha mãe, levantou-se de sua mesa VIP e se dirigiu à frente do salão. A sua postura imponente e a autoridade silenciosa fizeram o salão mergulhar em um silêncio curioso e tenso. Ele não precisou de um microfone. Sua voz, calma, mas de um alcance surpreendente, paralisou meu pai no palco. Senhor Arthur, Elias começou com um sotaque mineiro que contrastava com o ambiente high-tech. Parece que a sua celebração está incompleta. Não é possível falar de legado sem antes resolver as pendências de sucessão. E, mais importante, sem honrar a memória de Clara, sua falecida esposa. O rosto de Arthur, segundos antes banhado em glória, ficou branco como o mármore do salão. Ele reconheceu Elias e a ficha caiu. Ele tentou gaguejar uma resposta, algo sobre assuntos familiares privados. Mas Elias não deu espaço. Ele ergueu um envelope lacrado, idêntico ao que minha mãe havia me entregado, mas que continha a notificação oficial que eu havia protocolado. Esta é a resposta à notificação que o seu filho, Alex, o peso morto, lhe enviou hoje, exigindo a parte dele na herança da mãe. Sua resposta, Sr. Arthur, por meio de seus advogados, foi a negação total, afirmando que Alex não merecia nada e que sua mãe, Clara, não havia deixado bens de valor além de dívidas. Sua atitude pública de desprezo e esta negação legal confirmam, para todos os efeitos, a má-fé em um processo sucessório, ativando assim a cláusula de recompra da patente Coldtech Plus. O efeito foi agressivo e devastador. Em segundos, o burburinho da festa se transformou em um pandemônio. A patente Coldtech Plus era, como minha mãe previra, a espinha dorsal tecnológica da fusão. Sem ela, o contrato de aquisição caía por terra, transformando o gigante do setor
que Arthur havia acabado de celebrar em um esqueleto corporativo. Elias continuou, elevando a voz para dominar o caos. Em nome da detentora original da patente, e conforme o aditivo legal que sua esposa, Clara, sabiamente assegurou, a patente Code Tech Plus será readquirida pelo valor simbólico de R$1 e será transferida, ironicamente, para o novo sócio majoritário do nicho de logística refrigerada, Alex, o herdeiro que você tentou humilhar até na morte da mãe. O salão explodiu em flashes e murmúrios polêmicos. Os investidores de Arthur se levantaram, seus rostos contorcidos em fúria e choque. Daniel, ao lado do pai, olhava para mim com os olhos arregalados, a máscara de herdeiro caindo no chão. Arthur, o grande empresário, estava nu e humilhado em seu próprio palco. Ele desceu os degraus cambaleando, vindo em minha direção com a fúria de um touro. Você sabia. Você e ela. Você armou isso! Ele rosnou a voz rouca. Eu apenas sorri, um sorriso frio e absoluto. Não, pai. Eu não armei. A minha mãe armou. Eu apenas fui o mensageiro da justiça dela. Ela sabia que você me chamaria de peso morto. Ela sabia que você me negaria a herança. Ela fez de sua própria crueldade a prova legal de sua queda. A partir daquele momento, a vida de Arthur desmoronou em tempo real. A fusão foi cancelada, o valor da empresa despencou e ele foi alvo de investigações. Daniel, o filho de ouro, perdeu o cargo e o prestígio. E eu, Alex, o historiador, o peso morto, herdei não o dinheiro, mas o poder. A patente da minha mãe me garantiu uma fortuna, sim, mas me deu algo muito maior. O respeito próprio e a certeza de que o caráter vale mais que qualquer conta bancária. Eu usei a minha nova posição não para esmagar Arthur, mas para reestruturar a antiga Arthur Logísticas com base em ética e valorização humana. Exatamente os princípios que minha mãe defendia. A minha mãe não me deixou 26 milhões dólares nem a chave de um negócio, mas uma lição de estratégia. Ela me deu a arma mais potente. O conhecimento de que, no jogo da vida, aqueles que subestimam o amor e a lealdade familiar acabam sempre perdendo para a mais silenciosa e calculada vingança. E meu pai, naquele palco de vaidade destruída, engoliu suas palavras. Não apenas as engoliu, ele se afogou nelas, assistindo à ascensão do filho que ele pensou ter enterrado junto com a esposa.